Então vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento da sentença que fixou obrigação de pagar alimentos sob pena de prisão civil do devedor. Artigo 528 do Código de Processo Civil. Nós vimos no vídeo passado, quem não assistiu, volta lá, assiste o nosso primeiro vídeo, que esse tipo de cumprimento ele é admitido para as 3 últimas prestações vencidas antes do pedido de cumprimento, antes do pedido de execução, bem como para aquelas que forem se vencendo no decorrer do processo. Então o sujeito entra com uma ação, né, o beneficiado pela pensão alimentícia, o credor, ingressa com pedido de cumprimento dizendo, olha, magistrado, a pensão foi fixada e o sujeito não está fazendo o pagamento. E aí, nesse processo, eu quero me valer do rito do artigo 528. Então eu vou pedir as 3 últimas vencidas. Então, vou pedir, por exemplo, nós estamos no mês de julho, vamos pedir o mês de maio, junho e julho, mais as que forem se vencendo no curso do processo. Fiz opção pelo procedimento do artigo 528 do CPC, o sujeito será citado, será intimado para pagamento sob pena de prisão. Qual que é o prazo? 3 dias. Em 3 dias ele tem que fazer o pagamento, comprovar que já está pago, comprovar que não, olha, é mentira, magistrado, eu fiz o pagamento, normalmente não estou devendo nada, ou justificar porque não fez. Aí tem que ser uma justificativa, assim, plausível, que traga uma impossibilidade absoluta para que não seja feito o pagamento. Feito o pagamento ou comprovado o pagamento anterior, acabou a execução. Se apresentar justificativa, se for o caso, deixe o credor falar sobre aquela justificativa e o juiz tem que decidir se é uma justificativa aceitável ou não. Se não for uma justificativa aceitável, ela será rejeitada e, não tendo havido o pagamento, será então decretada a prisão civil do devedor. Se a justificativa for acolhida, vejam bem, o crédito continua existindo, tá? O credor tem direito a receber aquelas prestações, só que não haverá a prisão. Então eu tenho que ir para o rito tradicional do cumprimento de sentença sob pena de penhora de bens. Só não pode prender o sujeito. Outra peculiaridade, outra especificidade desse procedimento diz respeito ao prazo da prisão civil. Tá? O Código de Processo Civil ele fala em no máximo 90 dias. Porém, a Lei 5.478, que é uma lei do ano de 1968, chamada Lei dos Alimentos, ela prevê que o prazo máximo dessa prisão é de 60 dias. Então nós temos um conflito de normas, uma falando que é 90 dias, outra dizendo que são 60 dias. E aí, o que prevalece? Prevalece hoje o entendimento é que aplica-se a lei de 1968. Pô, professor, mas o Código de Processo Civil ele não é de 2015, ele não é uma lei mais recente, revogaria anterior. O problema é que a lei de alimentos é uma lei especial, enquanto o Código de Processo Civil é uma lei geral. E aí nós sabemos, tem um outro vídeo que também eu falo sobre isso aqui no canal, que a lei especial não serve para revogar a lei geral, assim como a lei geral não serve para revogar a lei especial. E aí, nesse caso, vai prevalecer a lei especial, prazo máximo da prisão, 60 dias. Outro ponto importante, o devedor de alimentos ele só pode ser preso uma vez por aquele débito. Então vamos supor que o juiz decretou a prisão civil dele pelo prazo de 30 dias. Vamos cair, não nem chegar nos 60. O juiz decretou por 30 dias a prisão civil daquele sujeito. Ele ficou os 30 dias, cumpriu e saiu. E falou, eu fico preso, mas não pago. Vou ficar preso, mas não vou pagar. Aí ele fica preso o tempo que foi decretada a prisão civil dele, ele sai, ele ainda assim vai ter que pagar? Lógico que vai. Tá? A prisão não substitui a dívida em si. A prisão é um meio de forçar, é um meio de coerção para dizer, olha, se você tem, pague, senão você vai ter que ficar preso. Mas ela não substitui o débito alimentar. Então o sujeito sai e ainda assim continua sendo devedor. A única coisa é que ele não pode ser preso novamente pelo mesmo débito. Aí tem que o credor fazer uma opção importantíssima. Qual que é a opção? Credor, ele não pode mais ser preso por esse mesmo débito. Então você tem 2 opções. Você quer que essa execução passe a tramitar pelo cumprimento de sentença tradicional, lá nos termos do 523, sob pena de penhora, e aí fazemos a conversão, ou
ele não pode ser preso por esse débito, mas você quer seguir nesse processo pelo artigo 528 do CPC, sob pena de prisão, tem que ser pelos débitos que ainda estão vencendo. Então, se ele foi preso e saiu agora e referia-se até o pagamento do mês de julho, ele cumpriu. Quanto a este, ele não pode mais ser preso, mas nada impede que, se ele não fizer o pagamento no mês de agosto, ele seja preso novamente pelos meses de agosto, setembro, outubro e assim por diante, tá? Então é só uma vez que pode ser preso, e aí tem que ver a opção. Quero converter para o 523 e aí passo a tramitar sob pena de penhora, ou se eu quiser seguir pelo 528, eu vou seguir apenas pelas prestações que se vencerem a partir de agora. Importante o seguinte, essa justificativa apresentada pelo devedor, né, quando ele é citado, intimado para pagar em 3 dias, sob pena de prisão, e ele apresenta a justificativa, é uma petiçãozinha simples, tá? Não é um novo processo, não é um incidente, é uma petição dentro do próprio cumprimento de sentença ou da própria execução, justificando o porquê que ele não fez aquele pagamento e pedindo para que não seja decretada a sua prisão. E o último ponto para a gente fechar esse vídeo é que o Código de Processo Civil diz que essa prisão deverá ser cumprida em regime fechado. Porém, hoje, e aí eu falo hoje, estamos gravando esse vídeo, finalzinho de julho, comecinho de agosto de 2020, a Lei 14.010, que altera algumas regras de direito privado em razão da pandemia pela qual passamos, a Lei 14.010 diz que essa prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar. Então não haverá prisão em regime fechado enquanto perdurar a pandemia. Pô, professor, mas aí em regime domiciliar todos nós estamos, nós não podemos sair de casa, né? E o sujeito vai ficar e não vai cumprir. Então o que eu aconselho é, se você tem uma execução de alimentos tramitando, já que não pode haver a prisão do sujeito nesse momento, peça a conversão para o rito tradicional e tente penhorar bens do sujeito. Num período pós-pandêmico, quando não tiver mais vigente a Lei 14.010, dizendo que o sujeito tem que cumprir a prisão em regime domiciliar, aí você entra com uma nova execução pelas prestações atuais, se ele ainda não estiver pagando. Mas por hora realmente tem se mostrado ineficaz essa questão da prisão civil, tá bom? Era isso. Fiquem com Deus, bons estudos e siga aí nos acompanhando. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, ative a notificação para receber informações aí em primeira mão sobre os próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até logo.